Olá, o meu nome é José Maria Pimentel e este é o 45 Graus. O convidado de hoje é Pedro Lomba e este é o primeiro episódio de uma nova edição da série Orientações Políticas que fiz na temporada passada. Esta conversa foi gravada ainda durante a campanha para as legislativas, mas como sendo sobre política não nos focámos nas eleições, decidi deixar passar o período eleitoral e publicá-la só agora. Ao retomar a série de episódios sobre orientações políticas, o meu objetivo é o mesmo da primeira série, isto é, conversar com pessoas que têm um posicionamento político conhecido. Mas desta vez, a minha ideia é tentar encontrar pessoas que atualmente estejam fora da política ativa, como é o caso do Pedro. Da minha parte, enquanto anfitrião, a abordagem é a mesma da série anterior. Por um lado, tento debater com o convidado as ideias dele e confrontá-las com a minha própria visão crítica. Por outro lado, tento estar de mente aberta e aprender também com os insights que o convidado traz, como acontece nos episódios normais do podcast. Isto é importante, porque embora eu tente sempre ir atrás dos factos, quando falamos em política, a realidade é demasiado complexa para que possamos ser 100% objetivos. Além do mais, os nossos valores não são os mesmos, ou seja, os valores variam entre indivíduos diferentes e influenciam sempre a nossa visão do mundo. É por isso que nestas conversas começo sempre por ser transparente em relação àquele que é, tendencialmente, o meu próprio posicionamento político e que está a algures entre o liberalismo clássico e o liberalismo social. E já agora faço aqui, excepcionalmente, um parênteses para a atualidade política e para o resultado das eleições do último domingo. Enquanto alguém que se revê na história do liberalismo, vejo obviamente com otimismo a entrada no Parlamento do primeiro partido assumidamente liberal em Portugal. O liberalismo é uma tradição política com pouca história no nosso país e seria muito bom se moderasse por cá. Dito isto, nesta fase este é obviamente um otimismo cauteloso. O meu desejo para este partido, o Iniciativa Liberal, são dois, na verdade. Por um lado, que se afirme como um partido de facto liberal, na linha dos partidos liberais europeus, ou seja, liberal na economia, mas também na sociedade, e não apenas como um partido da direita tradicional, apenas sob um nome diferente. E desejo também, por outro lado, que se afirme como um partido moderado e realista, ou seja, sem deixar de fazer propostas inovadoras, focadas no indivíduo e com políticas que promovam o crescimento económico, que bem falta nos faz, mas sem resvalar para posições libertárias mais radicais. Até porque se é verdade que Portugal tem em muitas áreas, de facto, um Estado demasiado pesado e uma cultura política paternalista, o principal dos nossos problemas é um de instituições, no sentido lato, e esse não se resolve apenas com medidas de liberalização económica. Mas enfim, voltando ao episódio de hoje, o convidado é então Pedro Lomba, advogado e professor universitário. A atividade política do Pedro está ligada ao PSD e foi secretário de Estado adjunto e dos Assuntos Parlamentares no último governo do PSD. Mas foi bem antes disso que o Pedro começou por dar que falar, nos primórdios da blogosfera portuguesa, quando integrava um dos blogs mais marcantes daquela altura, conjuntamente com outros nomes que deram que falar, Pedro Mexia e João Pereira Coutinho. Os três em conjunto davam corpo a uma direita mais jovem que começava a mostrar-se através de novos meios, no caso da blogosfera. Esta nossa conversa para o podcast foi muito aberta, fomos saltando de tema em tema e sem um guião pré-definido. E aliás, ao reouvi-la, percebi que foi mais o convidado quem definiu o rumo da conversa do que eu, o que nas conversas desta série é o ideal. E aliás, o facto de ter sido um diálogo aberto implicou também, por outro lado, que tenha havido temas que ficaram por fechar e também, pelo menos da minha parte, algumas reflexões que foram mais um princípio de uma opinião do que provavelmente uma opinião definitiva. Mas enfim, julgo que essa também é uma das vantagens deste exercício de gravar este tipo de conversas sem guião, que é dar a quem ouve o podcast um acesso quase em bruto a uma conversa franca entre duas pessoas. E durante esta hora e pouco cobrimos uma série de assuntos. O pontapé de partida foi tentar perceber a origem do posicionamento político do convidado. Daí partimos para discutir uma série de temas, vários dos quais dão hoje muito que falar. Os obstáculos criados pelo facto dos países terem culturas diferentes à integração europeia, as ameaças à liberdade de expressão atualmente, numa altura em que o espaço público passou a incluir também as redes sociais, e aquilo que o convidado vê como o problema do ressurgimento de novas ideologias mais abrangentes e que se estendem à discussão pública e a sítios como as universidades. Mais para o final da conversa, discutimos também a crítica do convidado, aquilo que ele vê como uma sociedade por vezes demasiado focada nos direitos e menos nos deveres, um tema que assim mesmo daria uma conversa. Mas pronto, feita a introdução, deixo-vos então com Pedro Lomba. Pedro, bem-vindo ao podcast. Como combinámos, então vou-te pedir para me explicares mais ou menos a tua visão política, de onde é que ela vem, como é que ela surgiu, em que é que se sustenta, não só de um ponto de vista relativamente filosófico, mas também na realidade concreta do país e do mundo. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Se calhar, antes de pensarmos em bases filosóficas, deveríamos pensar em bases históricas. Acho que as nossas posições políticas, sociais, culturais, a nossa visão do mundo é
essencialmente ditada por uma certa reação ao mundo e ao tempo em que vivemos, em que nascemos. E, portanto, eu acho que se recuar, é um bocadinho discutível se eu posso recuar muito tempo, porque enfim, mas eu já posso recuar, porque lá para trás já tenho algumas coisas nesse sentido. E se pensar em mim como fazendo parte de uma geração de pessoas que é, digamos, a primeira geração de um regime político em Portugal pós-revolucionário, que portanto cresce num ambiente também muito formatado por esse ambiente revolucionário, e eu via isso nas minhas professoras, eu via isso nos livros que me eram dados a ler, via isso em numerosas fontes. Às vezes relembro-me que, não vou discutir se é um bom historiador ou não, mas nós tínhamos que ler, por exemplo, a Revolução de 1383 e 85 daqui do António Borges Coelho. O interregno, não é? Que nos apresentava aquilo como uma revolta, uma luta aos olhos de um historiador marxista, e portanto eu pensava, bom, mas uma coisa no século XIV deveria ser vista nestes termos, etc. Portanto, se nós recuarmos, por um lado, a um país que era pré-europeu, que era ainda, quer dizer, politicamente não sabia para onde é que ia, e um país depois culturalmente muito formatado pelo peso da esquerda, na escola, na universidade, nos meios de imprensa, na cultura em geral, quer dizer, aí houve uma espécie de reação, não é? Houve uma espécie de reação. Por isso é que eu acho que a distinção entre esquerda e direita, ela não pode muitas vezes ser vista num plano histórico, quer dizer, como se ela fosse indiferente à história. Claro. E depois vêm as leituras, e aí vamos tentando, através das leituras, procurando dar um sinal àquilo que nós pensamos, e às vezes estamos ali ainda um pouco a apalpar o terreno, mas quer dizer, os meus autores políticos que eu comecei a ler nessa altura, quer dizer, correspondem, digamos, a uma tradição de pensamento político, quer dizer, liberal e conservador. E eram quem já agora, desculpa? Tocqueville, por exemplo, no século XIX, é um grande pensador político e social. Acho o Burke também um grande autor. Acho, no século XX, o Max Weber um autor absolutamente imprescindível. Se queremos entender um Estado moderno, não podemos entendê-lo sem ir ao Max Weber. Constant é um autor que o Constant gostava muito, porque Constant, como era simultaneamente um jurista, um constitucionalista e também um romancista, não é? Tem aquelas novelas românticas, o Adolfo. Quando eu era miúdo, aquilo cativava-me bastante, porque, enfim, era um autor, como muitos desses liberais, procurava atuar em diferentes registros e em diferentes mundos. Depois tínhamos um problema que é o nosso próprio embate com aquilo que era a direita portuguesa. Eu acho que nós, pensando nos meus amigos de sempre e, enfim, nas pessoas que também começaram a escrever comigo nos jornais, etc. Nós, de facto, éramos, ainda somos, eu agora já sou menos, um conjunto de pessoas muito anglo-saxónica nos gostos. Eu, dos nomes que acabei de dar, por exemplo, 3 deles são franceses. E hoje acho que a melhor tradição política à direita, aquela que eu acho que é mais articulada, aquela que eu acho que é mais inteligente na forma como sintetiza um pensamento político, digamos, alternativo à esquerda. Há uma frase de um autor, o Marc Crapé, que é um politólogo francês, que tem feito muita genealogia do pensamento de direita em França. E o Crapé diz às tantas, que a direita deve ser liberal. Vou reproduzir o que ele diz de uma forma, porventura, pouco rigorosa, mas ele diz, a direita deve ser liberal porque a prosperidade das nações exige liberdade económica e só se faz com liberdade económica. Deve ser conservadora porque a nossa própria subsistência depende da preservação de um conjunto de saberes estabelecidos. E segundo ele, também deve ser... Ele utiliza a palavra gaulista. Penso que ele utiliza a palavra gaulista. Mas o que é que ele quer dizer com o gaulista? Tem que ver com o de Gaulle, obviamente, mas o que é que isso acrescenta, no fundo? Quer dizer que tem que ser republicana. Republicana à francesa. À francesa. Sim. Seguramente distingue-se de uma tradição anglo-saxónica. E, portanto, essa tradição francesa, essa tradição de liberalismo, um liberalismo, se quisermos, conservador. Curiosamente, em França, até me parece que em França é uma tradição tem lutado para poder existir, porque em França os franceses inventaram
o pior possível em política e também inventaram coisas muito boas, mas inventaram o pior possível em política e desde experiências jacobinas até ao fascismo tiveram de facto de tudo, mas ao mesmo tempo tiveram essa tradição. Num dos textos de que falávamos antes desta conversa do Pierre Manin, que do meu ponto de vista pertence a essa tradição sobre uma coisa chamada grandeza e miséria do liberalismo. Isso, aliás, está traduzido num livro sobre a história intelectual do liberalismo. Ah, é? É. Eu depois ponho nas sim, referências. Eles têm esse texto. E o Manin refere-se a isto como uma tradição de liberalismo triste. Que é uma expressão ótima. Eu diria que é um liberalismo triste porque é um liberalismo que reconhece a necessidade de uma moralidade. Exato. Sim, também parece que é por aí. Sim. É por aí. Que é uma coisa que os liberais muitas vezes resistem porque a moral, segundo eles, é imposta pelo Estado e, portanto, como eles... Mas isso, por exemplo, é uma coisa que já agora me distingue de alguns liberais portugueses, sobretudo da nova geração. Eu acho que há uma nova geração de liberais portugueses, alguns deles muito estimáveis e alguns deles meus amigos que até estão agora neste movimento da iniciativa liberal. Sim. Eles são uma coisa completamente diferente. Eles são, ou enfatizam aquilo a que podíamos chamar um liberalismo das regras. Estão fundamentalmente a pensar nas regras, que é preciso regras que disciplinem os governos, é preciso regras que acabem com isto e acabem com aquilo, ou acabem com determinados abusos. E, portanto, aqui, fundamentalmente eles olham para as sociedades políticas como um aglomerado de regras constitucionais, e são essas regras que seguram o funcionamento de uma ordem liberal espontânea. Portanto, é assim regras simples. Né? Regras simples. Sim. Aliás, porventura não são bem simples, não podem ser assim, é mais complicado. Não, por acaso esse é um ponto interessante para discutirmos, porque o Adolfo Mesquita Nunes será provavelmente o exemplo esse mais... é anglo-saxónico, claramente. Sim, claramente, exatamente. E vou gravar depois de ti com o Mário Buril Lopes, que é outro tipo também muito liberal. Vai ser giro discutir com ele. Eu, misturando intuição com alguma reflexão, eu sou tendencialmente um liberal e, portanto, partilho muito dessa visão, mas reconheço-lhe ao mesmo tempo uma série de limitações até cognitivas. Por exemplo, isso que tu falavas há pouco, dessa questão das regras. Por exemplo, eu acho que há uma grande apetência por regras que racionalizem, por exemplo, o Estado. Não é? Coisas que simplifiquem. Não é? Daí aquele aparente paradoxo de os liberais gostarem ou muitos liberais gostarem do rendimento básico universal. Aliás, o Milton Friedman foi um dos primeiros tipos a propor uma coisa desse género. Dele era um imposto, salvo era um imposto invertido, ou uma espécie de anti-imposto, mas na prática é a mesma coisa. Porque isso é uma espécie de racionalização, não é? É do género. Vamos estabelecer princípios que assegurem uma estabilidade da sociedade e assegurem um amparo às pessoas mais necessitadas, mas de uma maneira simples para não criar aqui uma burocracia enorme. E eu acho que isso é um ponto relevante, não acho que ele seja irrelevante. Parece-me é que, ou reconheço que muitas vezes ele é demasiado abstrato, não é? E depois na prática tu não consegues fazer isso, não é? Sim. A sociedade é demasiado complexa noutros aspectos para tu conseguires fazer isso dessa forma, não é? Sim. Este tema das regras é hoje muito visível na forma como a nossa sociedade se organiza por causa da integração europeia. A integração europeia foi uma integração num sistema normativo, um sistema de regras, de disciplina financeira, de contenção da despesa e, portanto, a racionalidade dessas regras podia ser discutida. Há quem de facto diga que aquelas regras não fazem sentido nenhum do ponto de vista económico, mas eu não vou discutir com certeza que eu prefiro viver num país financeiramente disciplinado do que num país desregrado. Já sei para onde é que isso nos leva, mas o Manin diz que a transformação das nossas sociedades políticas num aglomerado de regras leva àquilo que ele chama o despotismo das regras. E ele diz... Das regras sobre quê? Estas são regras de que nós falamos, estas regras constitucionais, as regras... Aliás, nós não sabemos quantas são. As regras que neste momento disciplinam o funcionamento da União Económica e Monetária são regras que se expandiram nos últimos anos enormemente, que aliás se dividem por instrumentos de... aquilo que os juristas chamam hard law e soft law e portanto, são difíceis às vezes de categorizar. Portanto, tenho lido recentemente alguns textos que mostram, afinal, há estas regras todas. Eu nem sabia. Mas ele, de facto, fala nisso. E esse é um ponto interessante, porque o Manin é um liberal que estudou a tradição intelectual do liberalismo, e esse livro, História Intelectual do Liberalismo, é um livro que eu recomendo vivamente, mas ao mesmo tempo diz, atenção, que o liberalismo não é dissociável de uma proposta política de bom governo. Eu posso ter um Estado organizado segundo regras
constitucionais e que têm por trás uma forte racionalidade económica, mas se de repente não há ali nada que se pareça com um bom governo, eu acho, aliás, que é nisso que infelizmente se transformou o liberalismo. Transformou-se na defesa de um governo de regras. Não é? Por isso é que para eles a ideia de olhar para a Europa, por exemplo, desligada das suas referências culturais, é impensável. Onde é que nós vemos pessoas olharem para a Europa desligada das suas referências culturais? Há uma grande dificuldade que nós sabemos que existe há algum tempo de a Europa se afirmar como um continente que assume a sua herança cristã. Há uma grande dificuldade em Europa se pensar a si própria também em função do outro. E o outro não estou a pensar no outro apenas como o outro que nós queremos incluir, com certeza, mas estou a pensar no outro como alguém que é diferente de nós. O que é que seria a Europa assumir essa herança cristã? Ou o que é não a estar a assumir, não é? No fundo, em que é que isso se manifesta? Há muitos debates concretos onde isso se manifesta. A dada altura, como sabemos, a Europa pensou, por exemplo, na integração da Turquia como um fator inevitável. É? E isso tem sido uma coisa dominante na evolução da Europa desde o início, como se a Europa fosse uma unidade política em permanente expansão. Quer dizer, e portanto, perfeitamente normal que a Europa integrasse um país com a dimensão da Turquia. Isso tem como consequência, por exemplo, a incapacidade da Europa a pensar nas suas fronteiras. Eu bem sei que esta coisa do modo de vida europeu, de que agora se fala, por causa da nova Presidente da Comissão Europeia, é evidente que aquilo é escusado, se calhar pode-se corrigir, etc. Mas eu estou convencido que existe um modo de vida europeu. Eu estou convencido que existe uma matriz cultural. Uma matriz cultural. E estou convencido que essa matriz cultural está em decadência. E estou convencido que essa matriz cultural está provavelmente em irremediável decadência. E sem querer ser, se calhar, muito pessimista ou decadentista. Não, mas estou mesmo curioso para... eu não sei se tu concordas comigo, mas as forças que dependem de uma sociedade, a vitalidade de uma sociedade, que tem que ver com as pessoas, demografia, com os recursos, economia, e forças que têm que ver com a sua capacidade de decisão perante os problemas, a política, e acho que agora esta síntese saiu bem, estão substancialmente enfraquecidas naquilo que nós chamamos a Europa. Pelo contrário, a Europa é um continente que é o oposto disso. É um continente muito envelhecido, é um continente muitíssimo à deriva, por vários motivos, e é um continente que vive à defesa. Certo, sim, está à defesa. Sim, isso concordo completamente. Aliás, eu tenho muita pena ter que admitir isto, porque sou um universalista. Por exemplo, manifestações culturalmente específicas, como a religião, por exemplo, fazem muita impressão até por causa disso. E, portanto, eu tenho a alma de universalista, se quiseres, e tenho que reconhecer que o projeto europeu, da maneira como está construído, passou por cima de uma coisa que era bom que fosse de outra forma, mas que não é, e não virá a ser do futuro próximo, que é o facto de teres culturas que mal ou bem correspondem mais ou menos a Estados-nação. Não acontece isso em todos os casos, mas a verdade é que o Estado-nação se impôs, não é? E tu tens, eu sempre este exemplo, não é? Quer dizer, basta pôres o pé em Espanha, falas com um espanhol e ele nunca viu televisão portuguesa, provavelmente na vida. E não conhece nada provavelmente, a não ser, lá está, que tenha família em Portugal ou que tenha atividade profissional aqui, mas o mais provável é que conheça muito pouco de Portugal, não é? O inverso não é bem verdade, nós como somos país mais pequeno, somos um bocadinho mais aberto, mas ainda assim, basta ver a política espanhola, por exemplo. Eu penso sempre, e aliás até seria interessante vir a ter um convidado espanhol no podcast para conseguir destrinçar isso, eu penso sempre que, quando tu estás a olhar para outra realidade cultural, estás sempre a perder alguma informação. É muito fácil nós imaginarmos que isso acontece com a China, por exemplo, mas mesmo com a Espanha, eu acho que nós quando olhamos, por exemplo, para o impasse político que atualmente está a ocorrer em Espanha, nós não estamos a ver aquilo com olhos de espanhol. Né? E o país está aqui ao lado. Não te parece que isso é também uma grande ilusão do universalismo? A grande ilusão do universalismo é achar que os homens se desligam facilmente de um conjunto de heranças, raízes e identidades definidas. Tem sido uma grande ilusão de algumas variantes. Concordo. Ou por outra, eu continuo a acreditar numa tendência universalista e nós vemos isso nos últimos séculos, que há uma tendência universalista e tu hoje em dia consegues ter um diálogo a nível global ou pelo menos a nível da sociedade ocidental no sentido lato que não existia antes. E de proximidade, ou seja, apesar de tudo eu vejo uma tendência. Agora, é um facto com o qual é preciso que nos confrontemos que isso não acontece dessa forma, acontece de uma maneira muito mais lenta e muito mais imperfeita, não é? Ou seja, por exemplo, é muito difícil ter, e acho que o grande problema da integração europeia é esse, não é? Que nós abrirmos mão
Nós abrimos mão da nossa soberania sem estender o processo democrático até ali, não é? É certo que nós temos eleições europeias, Parlamento Europeu e não sei o quê, mas não existe uma democracia europeia, não existe. O espaço democrático não corresponde ao espaço de soberania, não é? Nós temos 100% da democraticidade, ou 95% da democracia aqui em Portugal, mas se calhar só temos o 80%, sendo simpático, ou 70% da soberania, porque há parte que não é decidida aí. E depois tens problemas com o Brexit, não é? Que está muito longe, acho eu, de acontecer em Portugal, mas é um facto que isso é um problema grande, é um problema político, mas tem subjacente também um problema cultural, não é? Eu acho que seria interessante caminhar para uma coisa parecida com o que acontece nos Estados Unidos, com uma federação de Estados, neste caso de Estados-nação, mas estamos muito longe disso, quer dizer, não seria execuível, não é? Imagina que agora passavas a ter uma coisa desse género, quer dizer. Se fosse execuível já tinha acontecido. Sim, quer dizer, imagina um candidato ou uma candidata a fazer campanha pelos vários países, não é? Não conseguias ter um debate. O peso da cultura, infelizmente, eu digo infelizmente porque gostava que não fosse assim, mas é um facto que isso acontece e todos nós vivemos sob esse manto, não é? As nossas sociedades baniram, desde a Segunda Guerra Mundial, a guerra. Ainda bem. E baniram as forças políticas que tinham provocado essa guerra. Por isso é que o Estado-nação ganhou má fama, porque o mundo antes da Segunda Guerra Mundial gerou duas guerras de que foram responsáveis Estados-nações e, portanto, era preciso, por isso, ultrapassar e curar as nossas sociedades dos males do Estado-nação. Embora eu acho que o Estado-nação continua a ser a melhor... Não é por acaso que os espanhóis falam de Espanha, mas não falam do que se passa em Portugal. Não é por acaso que o Sánchez em Espanha, o líder do PSOE, diz ao Podemos, nós vamos criar um governo em Espanha à portuguesa, e não consegue. E nós sabemos porque é que não consegue, porque há uma parte, de facto, dos espanhóis que não quer arriscar rupturas na sua própria unidade. Que é muito mais frágil do que a nossa. Que é muito mais frágil do que a nossa. Mostra como, de facto, há essa implantação local, situacional, digamos assim, das nossas referências. As nossas referências são os nossos problemas, e os nossos problemas é o que está à nossa volta. E isso não é ultrapassável por nenhum tipo de experimentalismo político. Nós até podemos europeizar as pessoas, podemos, como se dizia, criar europeus. O que nós não deixamos é de ter espanhóis, ou portugueses, ou franceses. Isso é que não deixamos de ter. Pelo menos no horizonte temporal das nossas vidas. Nós sabemos que há reinados que desapareceram. Ninguém se define, eu sou de Aragão. Isso não existe, não é? Quer dizer, ou eu sou de Veneza. Quer dizer, ou sou de Lucca, não é? Embora em Itália... Não, em Itália... Não, mas por acaso eu estou a dizer isto, mas em Itália há essa forte tradição local na forma como as pessoas se definem. E mesmo em Portugal, o José Matoso é que conta que uma vez o rei Dom Luís encontrou um conjunto de pescadores ao largo da Póvoa de Varzim e perguntou-lhes, são portugueses? E eles responderam, não, ao rei, somos da Póvoa de Varzim. Que é uma coisa engraçada. Tem muita piada, sim. E portanto, talvez em Portugal também haja isso, por reação ao peso do Estado, e portanto haja às vezes essa relação local. Sim, o Estado, o poder central distante, não é? Sim. Mas eu acho que estas referências culturais são indissociáveis de qualquer espaço político que nós habitemos e, portanto, podemos assumi-las ou não, podemos ocultá-las, e aquilo que eu vejo muitas vezes é um grande esforço de ocultação. Nós estamos convencidos de que podemos integrar todas as pessoas, qualquer dúvida que, por exemplo, se levante sobre temas migratórios. Eu sinto sempre que há um conjunto de temas que estão no debate público em que há um conjunto de posições que são corretas e depois há um conjunto de posições que partem logo numa situação de derrotada. Sim, desvantagem. Porque não são corretas, quer dizer, são apenas, parecem aquelas pessoas que estão a levantar o dedo para dizer algumas coisas desagradáveis. Não, isso é absolutamente verdade e é uma coisa que me preocupa imenso, até porque é uma tendência crescente, quer dizer, há um lado disso que tem a ver com especificidades nossas, de debilidade da nossa sociedade civil, de haver um certo receio de alguém assumir uma posição que possa ser conotada com a direita porque é logo conotado com o salazarismo, mas também há uma tendência a nível global de, quer dizer, eu não lhe queria chamar censura, porque não é censura de facto, não é? Mas no fundo, de insulto a quem defende uma posição que não é a nossa, não é? E isso... Mas porquê é que não é censura? Eu não lhe queria chamar censura, porque censura foi, as coisas têm gradações, não é? Apesar de tudo, não é? E alguém, tipo, publicar uma coisa e ser insultado nas redes sociais ou ter artigos no jornal a dizer mal de nós, apesar de tudo, é muito diferente do que sermos impedidos de publicar aquilo, não é? Não é a mesma coisa. Se pensarmos nas sociedades que viveram sob censura, havia dois tipos de censurados. Havia as pessoas que, e de facto,
exprimiam posições ou escreviam coisas e, portanto, viam essas coisas serem cortadas ou viram essas coisas serem manipuladas, mas depois havia todas as outras pessoas que não chegavam aí porque simplesmente se calavam. Sim, exatamente. E estás a dizer, para essas o que se passa atualmente é a mesma coisa. É a mesma coisa. Estou a perceber. Sim, é verdade. Portanto, não há essa censura porque não há aparelhos administrativos, aparelhos... Ou seja, não há um impedimento, mas há um custo de transação elevado, não é? Para tu exprimires a tua opinião. Isso não é? há, com certeza. Não tínhamos dúvidas. E isso é, quer dizer, este ponto está mais do que feito, mas é mau em todos os sentidos. Eu vejo com dificuldade, eu fico espantado como é que há, às vezes, posições normais num debate público que tomam partido por um lado ou que exprimem um conjunto de dúvidas ou enfim, o que quisermos, e de repente elas não são simplesmente pronunciáveis. E o resultado disso é de facto uma sociedade muito mais pobre. O Tocqueville já tinha falado disto, porque o Tocqueville tinha antecipado que um dos principais problemas porque as democracias iriam passar era o conformismo. Ele, aliás, era um pensador engraçado, porque era uma pessoa que pensava por paradoxos. Portanto, ele dizia assim: quanto mais as pessoas se sentirem livres, mais conformistas serão. Quer dizer, quanto mais as pessoas se sentem totalmente soberanas nas suas vidas, mais há uma tendência para o seu próprio conformismo. Por isso é que eu falava há bocado do gaullismo, porque o elemento gaulista é o elemento cívico, faltava-me esta palavra. Não há nenhuma posição política ou projeto político que funcione se não tiver este elemento cívico. Quer dizer, tem que haver aqui uma cola que de facto une as pessoas, porque senão a minha liberdade está segura, mas eu depois o que é que faço com isso? Só fazer uma nota e já voltei em relação àquilo que estavas a falar há pouco. Por exemplo, a questão da imigração. Eu sou, lá está, por ser liberal, tendencialmente a favor de fronteiras abertas. É óbvio que qualquer pessoa que pense sobre o assunto percebe que elas não podem ser completamente abertas no sentido de abrir a porta e não olhares mais. O facto de tu não deixares ninguém que defenda a outra posição falar, não é não deixares, não é? Mas criares um enviesamento sobre quem diga diferente, paradoxalmente enfraquece esta posição. Eu já falei várias vezes nisto no podcast, que é, no fundo, o que vai acontecer é que vais ser confrontado com um problema a prazo e esse problema depois muitas vezes gera a reação oposta, que é uma reação de fechamento de fronteiras, e quem diz isto, podes falar da segurança, de uma série de coisas, série de temas que normalmente são mais caros à direita e dos quais é muitas vezes difícil tu discutires publicamente, porque quem os levanta passa por extremista e muitas vezes até pode ser-lo, não é? A questão não é que pode ser-lo e deve falar na mesma, não é? A discussão e a troca de ideias é um mecanismo de correção de erros, não é? Da mesma forma que a democracia, que o voto é um mecanismo de correção de erros, não é? Sim. Mais do que um mecanismo de encontrar a resposta certa, é um mecanismo de corrigir os erros da resposta errada. Isso tem que ver com o excessivo peso, digamos, da ideologia nestas discussões. O problema das discussões excessivamente dominadas pela ideologia, e vemos isso hoje em dia em muitos exemplos, é que depois não há factos, a ideologia é indiferente aos factos, mas também não há argumentos, porque há hoje alguns estudos sobre o modo como as pessoas formam as suas opiniões, que são desanimadores, no sentido que, de facto, as pessoas, quando leem, por exemplo, uma opinião, a sua disponibilidade para realmente ali envolverem-se numa discussão com o outro lado, deixa ver o que é que ele está a dizer, é completamente o que as pessoas querem, fundamentalmente é a validação das suas próprias... O viés da confirmação. O viés da confirmação. É isso que as pessoas estão à procura, o que é bastante desanimador, mas é assim que... E as redes sociais são... E as redes sociais são a explosão disto. Exatamente, e aliás há outro argumento conservador aqui no sentido lato, porque não é um conservadorismo necessariamente de direita, o argumento institucionalista, mais até do conservador a ser feito em relação a isto, que é o facto da diluição das estruturas de mediação, não é? Há pouco tempo tinha uma discussão em família com parte da minha família que está no Brasil, e é muito curioso porque eles são ultradefensores do Bolsonaro, o que nos faz imensa impressão, pelo menos a mim faz-me imensa impressão, embora depois quando tu percebes o que eles leem, aquilo tudo são pessoas que tu segues e que têm a mesma opinião do que tu. E aquela função de mediador que os jornais, por exemplo, que os médias no geral tinham e ainda têm, e que eu acho que antigamente era demasiado complacente, e aliás, quer dizer, tu fazes parte da geração que começou a dar a volta a isso, não é? Com os blogs, que no fundo cria uma renovação em jornais que eram muito complacentes, com pouco sentido crítico e mais na mesma opinião, mas é um facto que há uma função que aquilo cumpre, não é? Que é uma função de nos confrontar com opiniões diferentes, com informação que nós não iríamos procurar caso contrário. Sim. E esse é um efeito, infelizmente, perverso das redes sociais. Eu acho que tem uma série de vantagens, e a internet no geral, mas tem esse efeito perverso de compartimentalizar as sociedades, não é? É isso. Eu responsabilizo o peso da ideologia nas nossas vidas e até em contextos que não deviam ser ideológicos. Por exemplo, nós partimos para esta conversa para também falarmos um pouco sobre aquela frase do se tudo é político ou não, não é?
Sim. Eu sempre tive uma reação a essa frase, precisamente porque a universidade para mim não é uma coisa política. A ciência para mim não é uma coisa política. A religião também não é uma coisa política. A arte não é uma coisa política. Portanto, há um conjunto de realidades. Todos eles são influenciados pela política. Todos eles são influenciados pela política, não digo que não, e há problemas políticos sobre todos eles, não é? Isso com certeza que sim, mas são esses problemas políticos. Se eu deixar que a política numa universidade vença sobre a primeira função que a universidade tem, que é, de facto, gerar um ambiente onde as ideias e o conhecimento floresça. E a procura da verdade, não é? E a procura da verdade. Então eu estou a matar a universidade. Qual é que é o problema de alguns juízes científicos que são políticos, fortemente políticos? Ou qual é que é o problema, muitas vezes, de alguns responsáveis políticos procurarem até prisionar o discurso científico? Lembro sempre daquele caso do presidente sul-africano O Zuma, que atribuía à utilização de preservativos a proliferação da SIDA. Ele também achava que uma vez não tinha... Na África do Sul. Mas tinha banhado de SIDA, tinha tomado banho depois. Mas para além desse tipo de convicções, há depois esta coisa, não, quer dizer, esta tentativa, no fundo, de tentar vencer através da política aquilo que nós achamos ser o discurso científico. Que já agora é um problema que estamos a ter agora. Sim. Está toda a gente com medo da extrema-direita na Hungria, está toda a gente com medo dos populismos, seja de direita, alguns deles de esquerda, etc. As pessoas deviam olhar para aquelas que são ameaças tremendas hoje, que é a retração que nós estamos a ter nestes sistemas, se quiseres, ou contextos e instituições que não tinham nada a ver com a política, não tinham nada a ver com a ideologia e que de repente estão em risco de passarem a ser outra coisa. Não vai ser possível viver num mundo assim, com franqueza. Não vai ser possível viver facilmente num mundo assim. Tu deixas de acreditar no que quer que seja se a ciência for um produto ideológico, se a universidade for um produto ideológico. Concordo tendencialmente contigo, mas deixa-me fazer o contra-argumento. Pois, a partir do momento em que tu identificas a influência da política numa determinada numa série de instituições, existem duas respostas possíveis a isso, que é tentar minimizar esse efeito da política ou tentar contrariá-lo com mais política, que no fundo é aquilo que tem sido feito, e com que eu discordo radicalmente. Eu já percebo porque é que tu és um liberal, porque tu és um otimista. Sim. E acreditas Isto não sei se eu ia dar um argumento otimista agora, mas sim, não sei onde é que encontraste com o otimismo. Não, porque tu no fundo acreditas que a confrontação entre o erro e a verdade liberta-nos do erro. É um bocadinho isso. Sim. Tu acreditas neste processo. Sim, é um processo iterativo de correção de erros, sim. É isso. Sim. Stuart Mill, no fundo, essas coisas. Sim. Não, e na verdade isto aplica-se a uma série de coisas, não é? Uma série de sistemas humanos para lá da economia, a política, ao nosso próprio raciocínio. Mas enfim, pronto, isto, o que eu estava a dizer em relação a isso é, há algo de que se fala hoje e de que não se falava antes, que tem o seu valor e lá está, e não se falava antes. O saber ou a ciência aqui, englobando as ciências sociais e outros campos aos quais é possível nós aplicarmos ferramentas da ciência, como o direito, por exemplo, é possível que esses campos sejam influenciados pela política de uma maneira que nós não víamos até hoje. Eu sou sensível, embora acho que isso é levado a um extremo, ao facto de que não é irrelevante que as universidades tenham sido populadas sobretudo por homens durante séculos. É evidente que isto tem influência, não é? Quer dizer, ok, atenção que há aqui pessoas que são todas do mesmo sexo e portanto, tenderão a ter, a pensar e a ter necessidades que divergem, por exemplo, das mulheres. E a mesma coisa dos brancos em relação aos negros. Aquilo que eu te queria chamar a atenção é, nós não falávamos disso da mesma forma que não falávamos que no liberalismo clássico, o liberalismo clássico dava muito pouca atenção aos direitos dos trabalhadores, por exemplo. Até vir o Marx e os outros socialistas não marxistas e de repente, e depois tiveste países que partiram para o outro extremo, como países comunistas, e depois tiveste países que conseguiram fazer um bocadinho a síntese dessas duas coisas e criar o Estado Social, por exemplo. Não é? Mal ou bem, não é? Uns melhor, outro pior. Mas eu não digo que a universidade ou o direito, ou a ciência, se quisermos, não tenham relações com a política e não coloquem problemas políticos. Quanto dinheiro se dá para a ciência? Tipicamente é um problema político. O que eu estava a dizer é que se o conhecimento que for gerado numa universidade, se os métodos de procura da verdade, de investigação, de debate que existirem numa universidade, ou se os métodos de experimentação, ou se os próprios temas, como se eu tivesse uma obrigação de escolher os temas por razões ideológicas, por exemplo. O direito tradicionalmente esteve talvez mais protegido. Não tenho a certeza de que hoje em dia esteja protegido. Basta ver
a Academia Internacional, mas as ciências sociais, nos últimos 20 anos, a investigação que seja feita, que não tenha por trás esse viés ideológico, e não estou a dizer que não existe, com certeza que existe. Não sei se é estará em minoria, se é expressiva, não sei se não estará em minoria em muitas áreas. Se eu tiver uma universidade que funciona nestes termos, se eu tiver uma ciência que funciona nestes termos, ou até se eu tiver um direito que funciona nestes termos, então eu posso pensar assim, mas porquê é que são eles? Porquê é que são eles a fazer isto com a ideologia deles? Se calhar o que eu tenho que fazer é afastá-los. Para ser eu com o sistema mental, com a ideologia, que eu estou mesmo a usar a palavra porque acho que esta palavra é uma palavra que tem um sentido histórico na nossa civilização. E isto é uma consequência, que é a validação da força. Uhum. Eu tenho que os afastar, custe o que custar, para ser eu. E isso é a destruição de qualquer, como sabemos. Aquilo que eu li há pouco, quando eu dizia que tu tens duas respostas para isto, não é? Nós não falámos não sei se já falámos da palavra poder, mas a palavra que está basicamente subjacente a isto que nós estamos a falar. E, quer dizer, quando tu detectas que um campo científico, um campo do saber, que devia ser neutro em termos destes mecanismos de poder, é afetado por eles, à partida, o objetivo seria retirá-lo. Ou seja, neutralizar. Isso. Mas aquilo que acontece muitas vezes na prática é o contrário, é derrotá-lo com a força oposta, se quiseres, em certo sentido. O que é mau para a ciência, não é? Porque tu estás a pôr ainda mais política, ainda mais ideologia, não é? Nada disto é desconhecido da forma como funcionaram os totalitarismos. Porque acaba em totalitarismo porque ou ganha um ou ganha outro. Tu viste aquela série do Chernobyl da HBO? É uma série fascinante, em que a dada altura, nesse processo, em que há um cientista que durante o processo, durante o julgamento, alguns dos responsáveis por aquela catástrofe, o cientista está a ser interrogado, mas de facto ele está a dizer um conjunto de coisas que são cientificamente inconvenientes, e é afastado. Ele, aliás, tem uma frase muito interessante, não me ocorre agora, em relação à ciência e à busca da verdade e que no fundo está toda a gente nas tintas para isso. Nós vemos na ilusão de que nós estamos a democratizar um conjunto, mas nós não estamos a democratizar, nós estamos a afastar-nos de um conjunto de normas, de responsabilidade, de cientificidade, de validade, legitimidade, se quisermos, que são essenciais para aguentar estes saberes. Sim. E é iliberal, ou seja, no fundo nós estamos sempre a cair em dois terrenos, não é? Tens o terreno liberal aqui no sentido lato, não é? Liberal no sentido da tradição liberal europeia, em que tu acreditas numa sociedade plural, não é? Numa sociedade aberta, em que pelo confronto de ideias lá estavas corrigindo o erro e chegando à melhor síntese, e tens uma visão marxista, e que agora foi recuperada nestes movimentos identitários, de luta de poder, não é? Em que ou ganhas tu ou ganham os outros, que é uma visão de jogo de soma nula, não é? Enquanto a outra é uma visão de um jogo de soma positiva, esta é uma visão de jogo de soma nula, e portanto para não ganharem os outros ganhamos nós. Eu tenho pensado às vezes, enfim, este podcast também pode servir para nós também mostrarmos o nosso próprio processo mental. Eu tenho pensado às vezes que provavelmente eu sou mais tradicionalista do que conservador, isto é, se calhar... Qual é a nuance aí? A nuance é, aquilo que me interessa é menos a preservação de hierarquias sociais. Pelo contrário, eu julgo até que podemos intervir sobre essa ordem e há muitos elementos de injustiça que devem ser corrigidos. Mas sou tradicionalista no sentido em que eu não concebo que uma sociedade se desligue das suas tradições, e essas tradições são as tradições culturais, por um lado, mas são tradições que fizeram as grandes instituições que nos definem e que nós desde sempre nos habituámos a defender. Isto é, há uma tradição nesse sentido na universidade, como há uma tradição na ciência, como até há uma tradição na política. Choca-me sempre profundamente quando vejo que os debates no Parlamento, por exemplo, se desprezam completamente qualquer tipo de ética ou tradição parlamentar. Por exemplo, também há uma tradição aí. Portanto, se calhar, e como há na cultura, quer dizer. Mas isso, espera aí, quando falas de tradição é uma coisa eminentemente local, não é? A ciência parece-me nesse sentido... Não é necessariamente local. Eu falo aqui de tradições no sentido em que estas... Tradições ou normas? As tradições são a ética não tem que ser normativas, não é? É em si mesmo uma discussão se a ética é culturalmente específica ou não, mas... Não é possível pensar na universidade sem que haja uma tradição que por detrás que defina o que é a procura da verdade, o que é que significa atingir um determinado patamar de relevância ou de conhecimento. E o mesmo se passa noutras áreas. E, portanto, talvez essa minha preocupação com esses elementos, esses fundamentos, ou esses pilares.
no fundo são instituições no sentido lato. Que sustentam essas instituições. A questão é, o que isto mostra, e é preciso também reconhecê-lo, é que essas instituições estavam fragilizadas. Ou seja, uma sociedade aberta, tal como uma democracia, se funcionar bem, é difícil de instituir, não é? Mas funcionando bem, autossustenta-se, porque os seus benefícios autocomprovam-se, não é? Mas depois facilmente cai nessa complacência que abre brechas, e claramente, e aí é que eu se calhar discordo de ti, é que eu acho que havia aqui brechas, ou seja, isto que se passa nas universidades e que depois transpira para o debate intelectual no geral, tem que ver com brechas que existiam e que tinha que ver com, por exemplo, aquilo que nós falávamos de uma das áreas mais influenciadas ideologicamente é a área dos estudos de género, por exemplo, que é uma área que no nome já tem quase a conclusão, não é? Agora, é um facto que há ali uma série de temas, independentemente do rigor científico com que eles são estudados, e em muitos casos não serão, noutros casos serão, há ali uma série de temas que não eram estudados antes. Eles não eram estudados, quer dizer, há uma série de coisas que nós falamos agora, que temos que falar e não falávamos antes. Há uma série de alterações sociais que surgiram porque elas foram empurradas para esta via, não é? Depois a questão é a que é que aquilo dá lugar, não é? Depois tu consegues lá estar a criar essa síntese ou se há uma espécie de desmoronamento daquele campo do saber. Mas havia ali uma fragilidade, percebes o que eu quero dizer? Institucional, no fundo pegando nessas tradições, não é? Havia ali a tradição era imperfeita. Então porquê é que se fala em ideologias de género? Porquê é que não se fala então num pensamento de género, ou em ideias de género? Quer dizer, se quiseres, porque é que há uma referência a ideologias de género? Aqui são estudos... Como é que nós distinguimos ideias de ideologias? Porque é que eu diria que não vejo problema em que não há, por definição, temas banidos ou proibidos do debate intelectual, e não há seguramente temas também que estejam vedados à universidade e ao conhecimento académico e ao conhecimento científico, com certeza que não. Mas qual é que é o salto daí para a adoção de um discurso ideológico sobre esses temas? Eu julgo que nós temos que dar uma resposta a esta questão. A razão pela qual os estudos de género têm, quer isso seja assumido ou não, uma ideologia ativa por trás, é porque a alimentação permanente desse discurso torna-se um objetivo em si mesmo, independentemente de qualquer consideração de outro tipo de factos, argumentos ou considerações de outra ordem. Há com certeza muito a estudar num plano científico sobre a diferença sobre homens e mulheres, sobre as diferenças entre aliás, o masculino e o feminino. Há com certeza e há coisas muito boas escritas já sobre isso. Mas qual é que é o salto que se dá tóxico, do meu ponto de vista, no plano intelectual? O salto tóxico que se dá é quando, mas eu se calhar vou abolir estas distinções, se calhar vou recriar completamente estas distinções, e não interessa o que eu ouvir. Aliás, quanto menos eu ouvir coisas contra, argumentos contrários, quer dizer, e aí entro num ambiente de rede social, quanto menos eu estiver possivelmente exposto a esse tipo de argumentos ou factos contrários, melhor, porque eu mais facilmente replico e reproduzo e alimento e aí é que entramos no universo ideológico. O universo ideológico pressupõe uma compreensão totalizante do mundo, porque pressupõe que não há mais nada. Não pode haver mais nada. Sim. Pressupõe nesse caso que o mundo é unicamente feito de estruturas de poder, por exemplo. Aí entramos no Foucault, porque é que o Foucault é um autor perigoso, do meu ponto de vista? Porque o Foucault é um autor perigoso, porque o Foucault deu a isso um nome que é exatamente esse que tu acabaste de dizer, chamou-lhe de facto poder, e portanto, tudo é poder, e como é tudo poder, e então é o poder de uns contra os outros. É um jogo de soma nula. É um jogo, é exatamente isso. Era como se nós estivéssemos aqui a discutir, a falar os dois, e qualquer coisa que tu dissesses contra algo que eu diga, quer dizer, parecesse uma coisa que isso não está no guião. Não é suposto, não é suposto dizer isso. Eu acho que isso tem que ver, por um lado, com uma injustiça que é detectada. E há em muitos destes casos injustiças reais que são detectadas. E que leva, lá está a ver isso nessa lógica de um jogo de poder. E depois tem que ver também, parece-me, com a nossa tendência enquanto seres humanos para termos um pensamento binário, não é? Ou seja, é muito difícil tu considerares um meio termo, ou não é necessariamente um meio termo, mas há algures entre uma coisa e outra, não é? Portanto, se não é essa questão das diferenças de género, a diferença entre os sexos, que eu já falei, aliás, no podcast, é um exemplo acabado disso. Quer dizer, tu passas de um modelo segmentado e em que há comportamentos típicos de género e que alguém que divirja disso e que seja inconformista nesse aspecto é olhado de lado porque não está a ter um comportamento em consonância com isso, e passas para um extremo oposto em que o teu sexo biológico não tem influência nenhuma, por exemplo. E portanto, se não tem influência nenhuma, tudo é explicado com estruturas de poder. E portanto, se tu tens mais presidentes de empresas homens do que mulheres, é porque há um desequilíbrio de poder.
Eu acho que há alguns equilíbrios de poderes, e daí eu dizer que é importante ter havido estes estudos que nós conseguimos fazer assim. Mas é tudo mais complexo. Mas não é tudo, obviamente. Deixa-me aproveitar para voltar a uma coisa que tu já mais ou menos aludiste várias vezes. Corrijo-me se estiver enganado, mas julgo que tu tens uma crítica ao liberalismo, e quando eu digo ao liberalismo é no sentido da sociedade dos direitos individuais e a sociedade de consumo, se quiseres, que eu acho que era interessante discutir. Tu já aludiste à teoria dos sentimentos morais do Adam Smith, isso é muito falado, a questão acho que até foi o Amartya Sen que falou nisso inicialmente, a questão o Adam Smith quer dizer, é o pai do capitalismo à partida, ou é vendido dessa forma. E, no entanto, ele era um filósofo moral que tinha outro livro que era justamente sobre a moral humana, não é? A moral das sociedades humanas e o facto... E depois tens o Max Weber, que já o disse há bocadinho, não é? E há muito quem faça o argumento de dizer, atenção, que é moral, ou seja, no fundo as instituições neste sentido mais lato, incluindo a cultura, que alimentavam as sociedades capitalistas prósperas, poderão estar elas próprias a ser esboroadas pelo próprio sucesso do capitalismo, não é? E no fundo tu acabas por há muito quem explique, sei lá, a crise financeira, uma série de coisas, por essa via que é, para o mercado, por exemplo, funcionar, tu tens que ter subjacente a esse mercado uma infraestrutura de cultural, de moral e que porventura, isso é que eu achava interessante discutir, se estará a perder, não é? Sim, eu acho que essa síntese é correta e é boa. Nós não podemos olhar para as nossas sociedades apenas como processo permanente, incremental, se quisermos, expansionista de reivindicações de direitos. Porque esse processo é um processo, quer dizer, imparável. Nós no direito, por exemplo, ensinamos as várias gerações de direitos. E há sempre mais uma geração de direitos. Não estou a dizer que as crianças, os mais velhos, não estou a dizer que até aí até pode haver elementos que estavam esquecidos ou que não estavam devidamente articulados. Com certeza que, por exemplo, o tema das crianças eu acho que é hoje um tema em que isso se vê, e também os mais velhos. Mas há de facto essa compreensão das nossas sociedades como sociedades apenas focadas numa lógica de reivindicação de direitos. E isso é autodestrutivo. Não é só porque os direitos precisam de coexistir com os deveres. Não faz sentido eu, por exemplo, dizer que tenho um direito a viver em Portugal se eu não tiver o dever de defender o país ou a sociedade onde estou. Não faz sentido. Não faz sentido eu dizer que tenho um direito ao ambiente se não tiver igualmente de alguma maneira algum tipo de dever de defender, para dar até um exemplo que é mais recente. Portanto, os direitos têm que vir com os deveres. Mas, por outro lado, essa própria maquinaria de direitos precisa de um código moral, de uma moralidade política e social, sem a qual ela, de facto, se torna autodestrutiva. Pois, parece-me que é por aí o argumento, não é? Quer dizer, que é, no fundo, da maneira como eu leio, e acho que concordas com isto, eu acho um tema interessante, confesso que ainda não tenho uma opinião acabada sobre ele. É um argumento que vai um bocadinho contra aquilo que é a minha tendência liberal e individualista no sentido dos direitos individuais, não no sentido egoísta, mas no sentido do indivíduo sobrepor ao grupo. Mas parece-me haver algum poder explicativo nessa tese que eu diria que se pode resumir desta forma, que é tu dizeres, nós fomos criando mecanismos políticos que dão, idealmente, cada vez mais direitos às pessoas, não é? No fundo, fomos reconhecendo direitos que não eram cumpridos, o direito de todas as pessoas a condições mínimas de vida, ou à liberdade individual, a férias, a um contrato de trabalho, uma série de coisas, não é? Quer dizer, uma série de proteções não só económicas, mas também sociais. E o argumento que me parece que diz é, até aqui, esse pêndulo tinha de um lado os direitos que eram assegurados politicamente através de mecanismos políticos, e isso era compensado por mecanismos sociais do lado dos deveres, né? Que não tinha a ver com a moral, quer dizer, a religião, mal ou bem, tem um pendor grande para os deveres, não é? Sim. E a tese parece-me que é essa, quer dizer, isso era contrabalançado por essa ética de deveres, Max Weber e a ética protestante, não é? Mas não tem só a ver com o protestantismo, e seja com o Estado Social, seja com a sociedade de consumo, isso desequilibrou-se porque deixaste de ter mecanismos sociais, não políticos, mas sociais, que incutiam nas pessoas os deveres e que permitiam que elas não se tornassem complacentes e ficassem só com os direitos, não é? Simplificando muita coisa. Sim. Mas também, isto tem um lado político, porque, de alguma maneira, as nossas leis, os nossos Estados se desinteressaram da defesa dessa mesma infraestrutura que tu estavas a falar. Mas elas nunca vieram do Estado, ou vieram? A questão é essa, elas não vêm de baixo, tendencialmente? Não, elas, quer dizer, diz-se-á, bom, mas as pessoas têm filhos porquê? Têm filhos porque... Isso é uma boa pergunta, aliás. Bom, ok, mas as pessoas têm filhos porque
Bem, há seguramente 1001 razões para as pessoas quererem ter filhos. Mas quando é que isto se torna um problema político? Isto torna-se um problema político quando nós reconhecemos que coletivamente, enquanto sociedade, dependemos dos filhos que de facto forem de facto gerados, não é? Portanto, e aí o tema deixa de ser um tema da tua decisão, quer dizer, passa a ser, bom, então vamos pensar... Esse é um problema muito interessante. Então vamos pensar... E como é que resolves, não é? Vamos pensar como é que tu resolves. Tu resolves dizendo, bom, nós somos completamente neutros do ponto de vista político, do ponto de vista das nossas leis fiscais, por exemplo. Somos indiferentes às decisões e remetemos essas decisões para um plano estritamente individual. Garantimos-te que não haverá nenhum tipo de discriminação, ou positiva ou negativa. Não vamos beneficiar ninguém e não vamos prejudicar ninguém. Isso é um ótimo exemplo. Esse é um exemplo muito interessante. Porque nós temos visto isso. Eu não vou agora discutir se a medida cumpriu ou não cumpriu os seus pressupostos, mas nós vimos, foi abolido o quociente familiar. O argumento, quando foi abolido o quociente familiar, era de que, na verdade, o quociente familiar privilegiava as famílias com maiores rendimentos, porque essas famílias com maiores rendimentos são as que têm mais filhos. Lá está, a ideologia a entrar. Mas depois é bizarro, porque ao mesmo tempo toda a gente está preocupada com a demografia e os governos e os partidos apresentam, muitas vezes para preencher o vazio, apresentam grandes agendas para a natalidade e grandes agendas para a demografia. A questão de fundo é esta, quer dizer, eu tenho que reconhecer que não posso ser neutro relativamente a isso, eu tenho que reconhecer que não, preciso mesmo de olhar para isso e pensar, eu tenho de proteger de alguma forma essas formas de vida, tenho que as proteger mesmo. E essas formas de vida, falamos da demografia, mas também falamos de um tema que eu acho muito interessante e que me é muito caro, que é o tema do trabalho. De facto, a desvalorização do trabalho nas nossas sociedades está, no facto de repente, completamente irrelevante ou indiferente para os governos, para os legisladores, saber como é que as pessoas trabalham, em que condições é que trabalham, se conseguem compatibilizar as suas vidas de trabalho com as suas vidas familiares, se conseguem obter do trabalho um rendimento disponível que não seja depois taxado pelo fisco, se conseguem, portanto, quer dizer, e isso é... Mas isso são direitos. Aí estamos a falar de direitos na mesma, não é? Estamos a falar de direitos, mas nós estamos só a falar de direitos. Nós estamos a reconhecer que há no trabalho, até na constituição de família, de uma família, nos filhos, na demografia, estamos a reconhecer que há à volta disto e no interior disto muito mais do que apenas direitos, mas também estruturas que nós devemos proteger, mais ainda que nós devemos defender. Mas, tem que ver com o tecido social e com... Tem que ver com o tecido social. E com o papel, a própria maneira como a pessoa se encaixa na sociedade. Mas é muito é completamente de acordo, mas é muito fácil uma pessoa que tem esse discurso ser imediatamente arrumada num setor muito conservador. Eu não acho, por acaso, sabes? Eu, por acaso, acho que esse é um discurso... As únicas pessoas que eu vejo contra esse discurso serão essencialmente liberais. Parece-me um discurso que pode unir facilmente a direita conservadora e a esquerda institucionalista, por exemplo. O Daniel Oliveira, por exemplo, se não estou em erro, a certo ponto fazia uma conversa não muito diferente dessa. Ele não falará da igreja, suponho, por exemplo, não é? Mas falará da sociedade de consumo, hedonista, por exemplo. Não é? Ou seja, essa crítica é feita tanto à esquerda como à direita. Pelo contrário, até me parece um ponto de convergência. Eu, tendencialmente, não sou um bocadinho avesso a esse tipo de crítica, mas tenho que reconhecer que há algum poder explicativo. Pergunto-me qual é a solução, não é? Por exemplo, do lado da ética, que falávamos há pouco, é a questão dos filhos, por exemplo. A questão dos filhos é um problema multivarial, não é? Tem uma série de variáveis, mas se tu tiveres situado num determinado contexto moral da tradição católica, por exemplo, em Portugal, uma das razões pelas quais tu tens filhos é porque os enquadras aí, não é? No fundo, no dever de constituir família, quer dizer, quase uma abnegação. Eu não chamaria altruísta, mas é uma matriz ética diferente em que não é pelo menos hedonista, não é? Nesse sentido, em que há esse sacrifício para o futuro. E isso depois tem uma série de externalidades positivas, para usar aqui um jargão económico. Aquilo que me parece o grande desafio, por exemplo, para quem tem uma visão mais liberal ou mais racionalista, é como é que tu crias esse substrato ético numa sociedade e ético que engloba, por exemplo, deveres para com a tua comunidade. Votar, por exemplo, é um deles, não é? Racionalmente não faz sentido nenhum nós votarmos, não é? E, no entanto, vamos lá, porque nós sentimos que aquilo é o nosso dever. Nós,
cada vez menos, não é? Mas a pessoa sente isso. Agora, o grande desafio que eu acho, e há muitos pensadores da ética laica, racionalista / científica, se quiseres, com que eu concordo, mas o grande desafio, acho eu, é escalar aquilo para um grupo. A Igreja, por exemplo, mal ou bem, não é? Tem esse peso, não é? E nos Estados Unidos nós vemos isso, por exemplo, mesmo tendo eles uma variedade religiosa muito maior do que a nossa. O Tocqueville que falavas há bocadinho falava dos puritanos, não é? Que foi aquela moral, a massa que constituiu o início dos Estados Unidos, não é? Mas estavas a dizer que há a possibilidade de aproximar pessoas que partem até de sítios diferentes e conseguirão convergir ou encontrar uma zona comum sobre esses temas. Mas recordo que aquilo que eu acho e vejo muitas vezes em algumas pessoas, é a sua própria dificuldade em aceitar a gravidade do problema. Não é por acaso que quando eu falei há pouco em decadência, tu fizeste uma cara de como se eu estivesse a ser escatológico ou completamente exagerado. Quando eu acho genuinamente. Mas tem a ver com ser um otimista, como tu dizias há pouco. É verdade. Mas quando eu acho genuinamente que nós temos que pensar, quer dizer, como é que um historiador em 2150 olhará para isto, não é? Ou como é que um historiador no século VIII, IX, olhou para o período de composição do Império Romano. Voltando atrás, encontro em muitas destas pessoas que nem sequer aceitam a gravidade do problema, por exemplo, demografia, resolve-se imigração. O problema não existe porque abrimos-nos à imigração, incorporamos essa imigração e resolvemos o nosso problema demográfico. E parte da resposta eu acho que faz sentido vir daí. E parte da resposta até faz sentido vir por aí. Seguramente. Isso foi assim em todos os países. E será assim também na Europa, com certeza que sim. Mas isso não resolve o problema. Primeiro porque isso levanta outros problemas. Qual imigração? Lá está. Se quisermos ter esse debate, também é difícil ter esse debate. Qualquer tipo de imigração, de qualquer lado. É possível qualquer pessoa, de repente, entra e faz parte disto que nós podemos chamar uma comunidade política, que é relativamente homogénea. Quer dizer, e há sempre esse fenómeno. Mesmo em sociedades de grande diversidade, há sempre elementos da homogeneização e da aproximação, quer sejam de várias ordem. Portanto, sim. Não é? Portugal até precisa pouco, dá-se ao luxo de não precisar de muitos deles. Portugal dá-se ao luxo por ser muito homogéneo. Por ser muito homogéneo culturalmente. Mas eu acho que Portugal, mas isso é outro debate, eu acho que Portugal teria a ganhar com a imigração, embora eu não tenha nenhum problema em reconhecer que é evidente que política de portas abertas sem qualquer critério é obviamente uma coisa que cria uma série de perturbações, não é? Mas há efeitos positivos da imigração para lá da questão da renovação geracional, não é? Sim, mas o tema da imigração ser muitas vezes vista sob uma perspectiva estritamente ideológica é que o imigrante não é um imigrante, não está a ser visto como nós estamos agora a falar dele, quer dizer, como alguém que legitimamente parte para outro país para mudar a sua vida, para fazer parte desse país. Nós sabemos que há histórias de países pujantes que se fizeram assim. Não, a imigração, vista sob esta perspectiva ideológica, não, é aquela pessoa desfavorecida que nós queremos que entre, porque nos vai ajudar a subverter ainda mais a ordem instituída. Não é uma pessoa, é um cliente. É assim que a ideologia, infelizmente, olha para as pessoas como clientes e não como pessoas. Mas nós podemos perguntar o que é que há nisto das pessoas terem filhos e nós podemos achar legítimo que as leis do Estado protejam essas pessoas e que, portanto, façam uma escolha, mesmo que nós habitemos um mundo que, de facto, como é um mundo plural nos valores, recusa fazer escolhas, porque de facto há aqui, e há pouco tu dizias muito bem, que os liberais puros tenderão a olhar para isto com grande suspeição, não é? Porque entendem um plano da liberdade individual, as pessoas são completamente livres de fazerem as suas escolhas, sim. E de optarem. A minha intuição inicial é essa. É essa, não é? Mas não é só, quer dizer, mas é o quê? Não é só, a segurança social depende disso. Não é só isso. Podes extremar. O caso extremo é sempre útil. Sim, mas não se ninguém tivesse mais filhos, não é? Por exemplo. Não é? Pôr as coisas a preto e branco, não é? É sobrevivência. Tinha uma série de efeitos, não é? Porque não dizer-se, temos falado muito da universidade, tal como a universidade é um ambiente onde se espera que uns chegam aqui e seguramente que esse trabalho, eu digo sempre isto aos meus alunos, esse trabalho vai ser seguramente relevante para que outros peguem a partir daqui e cheguem um bocadinho mais à frente. E portanto há aqui uma lógica de nada é inútil, porque eu posso olhar para trabalhos de há 60 anos e achar que estes estavam tão longe
de perceber isto, mas no entanto eu consigo perceber, eu estou a tentar olhar para eles como eles olharam para isto e portanto consigo partir daqui e vou um bocadinho mais à frente, não é? Portanto, há um elemento de continuidade e de tradição. Estou a usar a palavra tradição no sentido de entrega. Eles entregam-nos qualquer coisa. Okay. E portanto, desse ponto de vista, e aí é que há a moralidade por trás. Há um elemento de entrega nisto. Isso é um elemento comunitarista em certo sentido, não é? É isso. Eu recebi uma coisa e entreguei uma coisa. Nada mais extraordinário nas nossas sociedades. Não sei se isso está a perder. Espero que não. Em que os pais cuidam dos filhos numa fase da vida e os filhos cuidam dos pais noutra fase da vida. Se nós funcionamos assim, isto é uma coisa extraordinária. Do ponto de vista cultural e civilizacional, isto é extraordinário. Se nós não funcionamos assim por causa de qualquer ideologia ou por qualquer discurso sobre os direitos, ou porque as famílias se desagregaram, ou porque já não existe família. É muito curioso porque a crítica que tu fazes, que é uma crítica que vem da direita, é uma crítica aos direitos, no sentido das pessoas só ficarem nos direitos. E a crítica ao mesmo fenómeno vinda da esquerda. Faz a crítica da mercantilização da sociedade de consumo e do hedonismo e das pessoas estarem, que é interessante para quem está a ver isso mais ou menos forte. Sim, tu que entrevistas as duas pessoas, qualquer dia tu podes de facto fazer aqui uma... Mas repara que o que é curioso no meio disto tudo é... Mas eu acho há uma aliança conservadora, esquerdista, potencial, mas nesse aspecto que ninguém está a aproveitar. Não há, porque aí eu digo, eu não estou interessado em clientes, em ter clientes, eu não estou interessado em recrutar, eu não estou interessado em dizer libertem-se do hedonismo, da sociedade de consumo, porque essa sociedade de consumo, na verdade, ela tolhe as vossas consciências, ela verdadeiramente tomou conta. Eu estou interessado em defender, proteger o nosso modo de vida, as formas de vida que nós achamos que são humanas. Mas reconheces que esse hedonismo também tem poder explicativo. Ou seja, há um argumento que imagino que já tenhas confrontado com ele várias vezes, que é dizer, por exemplo, a geração nós não somos bem da geração, mas a geração dos nossos pais ou dos nossos avós privava-se de uma série de coisas, de um modo nem sequer refletido, para dar uma série de oportunidades aos filhos, não é? Hoje em dia nós temos um hedonismo que me parece ter muitas coisas de bom, que é a pessoa poder realizar-se enquanto ser humano, e gostamos de viajar, gostamos de ter tempo livre, gostamos de fazer uma série de coisas que impedem o grau de abnegação que em muitos casos permitiu que nós estivéssemos aqui hoje. Né? Certo, mas é possível compreender, por exemplo, a paternidade sem reconhecer a necessidade de uma grande dose de sacrifício. Mas a questão é, de onde é que vem essa dose? Há um lado biológico, obviamente, mas há outro lado que tem que ver com uma estrutura ética em que tu estás inserido, não é? Quer dizer, eu estou-te aqui a entregar de bandeja o argumento conservador outra vez, mas há um argumento a ser feito de que a sociedade de consumo e das experiências e de nós conseguimos ter acesso a uma série de coisas. Tem muito de bom, eu acho que tem mais de bom do que de mau, mas tem este lado de mau de nos tornar um bocadinho mais hedonistas e um bocadinho mais egoístas, se calhar, nesse sentido. Sim. Isso julgo que tem a ser feito. Mas agora, para te explicar porque é que eu sou, apesar de tudo, otimista, não é otimismo teleológico, não é no sentido de ser inevitável, mas é no sentido de... Não é certo, mas parece-me, apesar de tudo, que na lente grande da história nós progredimos no sentido certo, e é preciso ter em conta também que nós reparamos muito mais naquilo que deixa de existir, sobretudo se for gradualmente, do que daquilo que passa a existir. E aquilo que os benefícios que nós temos, rapidamente nos habituamos a eles, mas depois, por exemplo, em relação a esses mesmos benefícios, reagimos, por exemplo, se eles nos forem retirados. Quando a pessoa faz este tipo de análise social, é sempre uma visão de alguém a olhar para o passado e a ver o que deixou de existir. Hoje em dia ouço dizer coisas como, por exemplo, que chatice os miúdos antigamente sentiam o tédio. O tédio é fundamental. Hoje em dia as pessoas não sentem tédio. Ou seja, há muito esta tendência para nós vermos nos focarmos naquilo que deixámos de ter e não naquilo que passámos a ter, que apesar de tudo é uma... Quer dizer, nós, por exemplo, nesta conversa tivemos imenso tempo a falar, nem tanto assim, mas falámos um bocado das redes sociais e não sei o quê, quando a internet tem benefícios, apesar de tudo, que superam largamente os defeitos das redes sociais, entre os quais os podcasts. Com certeza. Não, e entre outros, os blogs foram um benefício da internet e outras coisas. Nós, seres humanos, também temos a potência por resolver problemas, não é? Portanto, torna-se muito mais interessante para nós discutir o que está mal do que passar a mão por cima daquilo que está bem, não é? Torna-se uma conversa menos interessante em certo sentido. Embora o tema aqui seja saber se a internet não mata uma das tradições mais relevantes, que era a tradição das humanidades, não é? Porquê? Eu estou convencido, bem sei que os portugueses leem pouco, mas eu não estou a falar agora dos portugueses, mas com a quantidade de estímulos e de opções, não é, que eu tenho, qual é que é o incentivo que eu tenho para de facto sentar e ler um romance de 800 páginas, não é? Mas tu antes não o lias, mas essa é a questão, não é? Tu antes não o lias porque... Mas nós somos... Não lias, não havia mais nada. Tu és mais novo que eu, mas eu sou ainda de uma geração pré-internet, no sentido em que usávamos disquetes, não havia internet. A internet é um fenómeno dos anos 90, quando eu estou Eu também me lembro da pré-internet. É o pré-internet, quer dizer. E aí, com certeza que sim, líamos, não é?
O que eu quero dizer é, não é possível... Isso? Quer dizer, quem é que lê esta coisa? Há essa hedonização da cultura e das nossas referências. Acaba com isso. Acaba com o romance, acaba com os grandes livros, acaba com isso tudo. O que temos espanta que sejam editados livros de poesia, ainda continuam a ser editados livros de poesia, não sei, deve haver para aí 1000 leitores de poesia em Portugal. Mas a questão é, as pessoas não deixam de ler porque são proibidas, deixam de ler porque não querem, o que nos, em certo sentido, tem a ver com, e eu reconheço isso, e acho que todos nós reconhecemos isso no dia-a-dia, às vezes, com tantos estímulos, a dificuldade em termos a capacidade de fazer algo que é menos satisfatório no presente, mas poderá vir a ser mais satisfatório a prazo, como ler um livro grande, por exemplo. Não sei quem é que disse, acho que é o Pacheco Pereira que diz que pergunta quem é que leu o Tolstói no computador, não é? De facto ninguém leu. O Kindle podes ler à vontade, não é? O Kindle é aquele leitor Sim, no Kindle. Pois, como se houvesse ali uma incompatibilidade entre estes. Mas repara, ele está focado. Dois mundos. E tu também estás focado nisso que me estás a dizer, naquilo que se perdeu, não é? Sim. Ou aquilo que se está a perder. Sim, ou que se está a perder, mas por definição tu não consegues. É impossível, não é? Não existe mundo nenhum em que tu consigas acumular coisas sem é como a nossa casa, não é? Mas para não acabarmos num tom pessimista, não gostaria, também há muita coisa que se está a ganhar, de facto. As nossas cabeças, em algum certo sentido, até do ponto de vista cerebral, estão a mudar com isto. Nós avançamos mais rapidamente uma coisa boa, ligamos mais facilmente uma coisa e outra. Isso... Claro que depois isso, eu acho que isso também cria muita assimetria, não é? Ou seja, para tu fazeres um uso parcimonioso disso não é fácil, não é? E tu por exemplo, os podcasts deram-me acesso a um manancial de informação e de ideias que eu não teria acesso pelos livros jamais. Agora, também requer alguma disciplina. Lá está, voltamos porque também podes passar o dia a ouvir podcasts de comédia que são bons, no sentido de coisas que sejam, que te deem um prazer imediato. Por exemplo, o caso dos livros, agora deixa-me fazer aqui um argumento provocador. A internet pode ter o benefício de tirar quem escreve livros de alguma complacência de passar a ter que escrever de uma forma sucinta, seca no sentido de densa, não é? E não com aquela escrita do direito, não é? De longos lençóis, com repetições e com redundâncias, que numa era para a internet tinham menos competição, não é? Havia menos concorrência. E agora tens a concorrência da internet. Ou seja, tens de escrever um livro mesmo bom, faz pessoas lerem. Percebes o que eu quero dizer? Nas faculdades de direito têm mesmo que ler, senão não... Pois, aí não podem... aí não podem fugir, mas eu percebo isso. Não é? E falando em livros, este bom atalho... Falando em livros, eu estou a ler várias coisas, como acontece sempre, com qualquer um de nós, e estou a ler um livro que é um ensaio que tem muito a ver com algumas coisas que discutimos aqui, de um autor americano chamado Oren Cass. O livro chama-se The Once and Future Worker. O material, de facto, que ele analisa é a sociedade americana, mas isso aplica-se também à Europa. Como é que nós desvalorizamos o trabalho? Como é que nós desvalorizamos aquilo que se ganha com o trabalho, devido à ênfase que foi sendo posta numa sociedade de consumo, naturalmente, ou numa sociedade de crescimento. Ele fala de crescimento, não é? Da questão e numa sociedade crescimento económico, completamente orientada para o crescimento económico. Não é? Sim, deixa razão. Ele fala da perspectiva do consumidor, não é? Mas é do cidadão da pessoa enquanto consumidor, não é? Fundamentalmente. Mas há esta coisa das nossas sociedades que é a falácia incrementalista, isto é, nós temos sempre que crescer. Eu vejo isso frequentemente. As organizações têm que crescer, as empresas têm que crescer, as coisas têm que crescer. Mas porquê é que têm que crescer? Se calhar têm que se manter, se calhar têm de... Mas repara quer dizer, estamos a falar de crescimento económico, não é? E o livro, o mote do livro parece-me interessante, mas falar da sociedade americana e falar da sociedade portuguesa não é a mesma coisa. Ou seja, com certeza. Os Estados Unidos, aliás, o argumento dele, salvo o erro, eu não li o livro, não é? Ouvi algumas intervenções do autor, e o argumento dele, salvo o erro, até era dizer, nós geramos aqui um consenso que é gerar crescimento económico e depois ter mecanismos que permitem redistribuí-lo, mesmo que ele não seja equitativo, não é? Mas isso depois não tem em consideração o que é que as pessoas são na sociedade. E, portanto, um tipo que seja desempregado, por exemplo, ou que tenha um trabalho fraco ou que pague mal, mesmo que tu depois vás compensá-lo com um subsídio qualquer, no fundo ele não tem a mesma dignidade do que tinha antes, não é? Parece-me que é um bocadinho por aí, não é? E eu acho que isso se aplica muito ao caso americano, apesar de tudo, menos ao português. Vamos lá ver, nós estamos nesta torre, não é? Porque eu sou advogado e trabalho numa sociedade de advogados, e curiosamente aqui também está uma consultora, e acho sempre que as maiores situações de ansiedade, por exemplo, que eu encontrei, são curiosamente num tipo de profissões a que nós chamamos os consultores, não é? Pessoas que a partir até podiam ser muito pouco ansiosas, porque prestam um serviço qualificado. Sim. E não via esse nível de ansiedade em pessoas noutras ocupações, noutro tipo de trabalhos, que faziam gosto em fazer aquilo e que conseguiam realizar determinadas tarefas.
Sim, esse é um ponto interessante, E, portanto, não é? Até que ponto é que isso não está a destruir o valor, não é? E isso significa que há qualquer coisa aqui que é a própria natureza do trabalho e isto tem tendência para piorar, não é? Porque com a tecnologia e a inteligência artificial isto pode, Sim, de facto, piorar. Querias tu não acabar num tom pessimista? É isso. E acabamos por acabar assim. Olha, obrigado. Obrigado. Gostaram deste episódio? Que parte da conversa vos ficou mais no ouvido? Se puderem, partilhem comigo essa impressão por e-mail para o 45graus@gmx.com para que eu possa selecionar esse excerto para o 45 Graus Express, o podcast onde publico versões reduzidas destas conversas. Obrigado. O 45 Graus é um projeto tornado possível em grande medida pela comunidade de mecenas que o apoia. Mecenas como Gustavo Pimenta, Eduardo Correia de Matos, João Baltazar, Salvador Cunha, Duarte Dória, Tiago Leite, Joana Faria Alves, João Manzarra, Mafalda Lopes da Costa, entre outros cujos nomes encontram na descrição deste episódio. Até à próxima.